Até o ano 2000, em Gaspar começou-se a falar da pastoral da criança. Era uma questão novidade e, através da coordenadora diocesana, Maristela, nós nos reunimos em grupos lá e onde foi feita a primeira capacitação de lideranças a diversas candidatas. E já em 2001, então já foi feito o envio, muitas lideranças foram enviadas para iniciar o trabalho em 8 comunidades da paróquia de São Pedro. E em 2001 também iniciamos o trabalho na comunidade Santa Rita, também na paróquia de São Pedro Apóstolo, onde também foram capacitadas várias lideranças, também sob a liderança da Maristela. E aí nós começamos então um trabalho baseado no programa da Pastoral da Criança. Visitas às famílias, né? A celebração da vida, a pesagem e outros encontros então com os pais, principalmente as mães, porque os pais normalmente não aparecem. Isso então foi o início do trabalho lá da comunidade Santa Rita. E o senhor teve contato com a doutora Zilda? O senhor tem como... Posso continuar? Então, no ano 2002, foi programado a visita de Dona Zilda a Blumenau. E dentro dessa visita entrou a programação também de visitar uma comunidade em Gaspar. E essa comunidade de Gaspar, então, foi a escolhida, a comunidade Santa Rita de Cássia. E a recepção, a Dona Zilda foi uma festança na nossa comunidade. Conseguiu se reunir a comunidade e ela, com toda essa simplicidade, com essa transparência dela, ela chegou já quase anoitecendo na nossa comunidade. Ao chegar, ela foi recepcionada pelo coordenador da comunidade e, em seguida, ela foi saudada por uma menina de 12 anos com uma bela poesia relacionada também à pastoral da criança. Depois dessa poesia, ela foi saudada pelo coordenador geral da comunidade e com uma palestra de agradecimentos pela maneira especial de que Zilda escolheu para visitar a nossa comunidade, que em si foi um ato muito valioso para a nossa comunidade. Depois da recepção, ela então entrou no salão, onde tinha várias crianças. Elas foram pesadas na presença delas, e ela então levantou muitas crianças no colo para abraçar e conversar. Em seguida, então, se ofereceu um lanche com as crianças. Então era uma confraternização
íntima muito satisfatória para nós. E da visita da comunidade de Santa Rita, ela dirigiu-se então para o centro da cidade, onde ela foi recepcionada pelo prefeito municipal. E em seguida, num salão Cristo Rei, no centro, então foi feito uma recepção solene, onde estava então presente o prefeito municipal, o pároco da paróquia, o presidente da Conferência Vicentina e os demais membros da Conferência Vicentina estavam presentes. E nessa oportunidade ela fez um pronunciamento de meia hora, com o salão Cristo Rei praticamente lotado. E o povo então aplaudiu ela de pé pelas maravilhosas palavras que ela pronunciou a favor da defesa da saúde da criança. E depois dessa cerimônia oficial, foi então oferecido um jantar com mais ou menos 150 pessoas presentes num restaurante. E aí então eram essas conversas individuais, as conversas particulares. E depois disso, mais ou menos 11 horas da noite, ela se dirigiu ao hotel em Gaspar, no Parque Hotel, onde ela então pernoitou, e sábado então ela se dirigiu aqui para a paróquia de São Apóstolo, aqui em Blumenau. E o que o senhor recorda de como ela era, seu jeito, a forma de lidar com as pessoas? O que o senhor lembra da doutora Zilda? Como? Assim? Como que o senhor lembra da forma que ela lidava com as pessoas, que conversava com as crianças? Aí não. O senhor Como o senhor se recorda do jeito dela, da personalidade da doutora Zilda? Fala um pouquinho. Uma boa pergunta que você faz. O que impressionou a todos era esse gesto de, vamos dizer, de cordialidade, esse gesto de amabilidade com as crianças, né? E aquele sorriso simpático no rosto dela que contagiou todos os presentes. Esse foi o ponto bastante acentuado, o comportamento dela, o jeito dela, a simplicidade. Como foi dito na recepção, a Santa Rita de Cássia teve a honra de receber a fundadora da Pastoral da Criança no Brasil, doutora Zilda. Então, falar da doutora Zilda é falar de um anjo, né? Bom, eu conheço a doutora Zilda desde quando eu morava em Criciúma, Morro da Fumaça, onde eu nasci. E a doutora Zilda sempre esteve lá, vizinha, né? A família dela sempre foi vizinha, a família toda. Então, sempre tivemos muito contato com ela, com a família dela, né? Então, eu já conhecia a doutora Zilda. E quando ela começou a fomentar a pastoral da criança, ela começou no sentido de nos colocar a serviço da vida da esperança. Ela sempre dizia isso, né, nas suas falas. E como toda a família dela abraçou essa causa, as famílias vizinhas também abraçaram, e nós também, eu também particularmente, né, abracei junto com. Depois de algum tempo, ela sempre vinha a Forquilinha, porque ela morava em Curitiba, né?
e a gente se encontrava de vez em quando e também depois em Curitiba. Depois, então, eu fui para a missão na Amazônia, na região mais de povos indígenas, e lá começamos então a implementar a pastoral da criança em todas as comunidades lá, onde ela é respeitada, ela é amada, ela é querida, ela é uma deusa lá para aquele povo amazonense, povo mato-grossense, o povo daquela região. Várias vezes encontrei com ela lá e ela sempre na paz, no amor, ela sempre trazia essa esperança de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Depois retornando a Santa Catarina, vindo a Blumenau, a Portal em Blumenau, então começamos a fomentar a pastoral da criança, que ela ainda me pediu que eu fizesse, que ela viria visitar. E com certeza ela todas as vezes que eu convidei ela para vir para cá, ela veio com muito carinho, com muita dedicação, até porque ela gostava desta região, ela era uma pessoa que ela gostava muito desta região. E ela vinha sempre porque ela dizia que acreditava no trabalho humanitário, ela acreditava no trabalho das líderes, ela sempre acreditou nas pessoas, ela acreditou muito nas pessoas. E ela sempre vinha com aquela mensagem de amor, de esperança, de certeza dessa construção, dessa sociedade justa e fraterna do qual ela sempre preconizou. Eu lembro que depois ela, por um tempo, das vezes que ela esteve aqui, a gente conversava muito, né? Porque geralmente eu ficava com ela ou no hotel onde ela ficava, e depois quando íamos levar embora, né? E ela sempre saía muito contente, muito feliz da vida daqui. Lembro que ela estaria para voltar e quando acontece o incidente então no Haiti. Porém, antes de ela terminar, começar a deixar, como ela deixou a coordenação nacional, ela começou a delegar algumas funções como ela sempre fez. E a minha, ela me deu a missão de representar a pastoral da criança no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E para mim é muito nítido, porque antes de algumas semanas antes de o Haiti, eu conversei com ela e ela estava feliz e contente com esta missão no Haiti, com um novo protagonismo, com uma nova história, com uma nova dimensão de fazer a pastoral da criança acontecer lá. E eu penso que se ela soubesse que iria acontecer aquilo, que daria, dando a vida dela pelo aquele povo, com certeza ela não revidaria, ela iria assumir a missão como ela sempre fez. Ela morreu pela causa e assim ela sempre fez, sempre dizendo que a vida da criança, do adolescente, do menino, da menina, da família, a sua história estava acima de qualquer vida de um ser humano maior, ou seja, de um ser humano adulto. Então por isso que eu acredito que ela transferiu para todos essa paz. E lembro do dia da morte dela, estávamos em Penha, eu estava em Penha, e na casa da Maria Alice, coordenadora, e nós olhamos o mar, ficou revolto. E eu falei para Maria Alice, olha, vai acontecer uma tragédia, Maria Alice vai lembrar desse momento. E aí Maria Alice disse, mas que tragédia, olhamos o mar, o mar está muito revolto, e de repente o mar se acalmou, e era realmente aquele momento em que no Haiti acontecia a tragédia. Maria Alice, para ela também é muito claro isso. Viver com a doutora Zilda, trabalhar com ela, estar na casa dela por muitas vezes. Lembro de um momento na casa dela, lá no apartamento onde ela morava em Curitiba, e antecedendo a isso, quando ela morava na rua Pasteur, que ela dividia a casa dela com a pastoral da criança, ou seja, metade da casa dela era cedida para a pastoral da criança, não tínhamos essa sede que nós temos hoje. E era muito engraçado que muitas vezes eu chegava lá e batia na porta e ela mesma vinha abrir a porta. Ela vinha com aquele carinho, com aquele sorriso de sempre. Depois, seguidamente, quando ela foi morar no apartamento, estão cedendo toda a casa dela para a pastoral da criança. Eu lembro que quando do falecimento da Silvia, e a primeira vez que eu vi a doutora Zilda chorar de tristeza, por saudades da filha dela, a Silvia, que havia falecido no acidente. Mas ela sempre tentava transmitir a paz, a certeza de que a sociedade pode ser construída através da pessoa humana. Certo.
Mami, a senhora tem carona de volta? Tem, a Bia está me esperando. Eu entrei na pastoral no dia 12 de setembro de 1999. E é uma alegria estar aqui para falar sobre a doutora Zilda. Ela era muito especial. A doutora Zilda era uma pessoa iluminada por Deus. Ela estava sempre contente, sempre feliz, sorridente, sempre em paz, né? Ela contagiava a gente com a alegria dela, com o sorriso, com a bondade dela, né? Ela era o anjo da guarda das nossas crianças e de todos nós, né? Era uma paz sempre com amor, um amor sem fim. Ela tinha um amor sem fim. A palavra mais bonita que saía da boca dela era o amor. Porque para ela tudo era o amor. Era as crianças, eu achava muito bonito assim quando ela falava amor. Pena que ela teve tão pouco tempo com nós, né? Porque ela podia fazer muito mais pelas crianças, porque era uma preocupação dela. Era as crianças, eram os idosos. A preocupação dela era a pobreza, né? Era cuidava. Pena que ela foi embora tão cedo, né? E deixou nós. Mas Deus queria esse anjo lá no céu também, né? Para continuar sendo protetor de todos nós aqui. Tá bom?